Galera, vamos fazer a correção da avaliação de vocês, então, passo a passo, com muita tranquilidade, né? Vamos analisar a primeira questão que foi dada para vocês. A história era a seguinte: um móvel ou um carro, né? Um veículo, ele alterou a sua velocidade de 0 para 20 metros por segundo em 0,003 horas. Pergunta-se qual a aceleração adquirida? E aí a gente dá uma olhada nas alternativas para poder ver a unidade em que está. E vemos que está em metros por segundo ao quadrado a aceleração. Muito bem. Voltemos. É importante a gente colocar os dados do problema como nós conversamos. Quais são os dados? Ele falou que ele saiu de 0 e foi para 20 metros por segundo, certo? Então, aqui eu tenho a velocidade inicial, que é 0, e a velocidade final, que é 20 metros por segundo. Demorou para isso 0,003 horas. Isso é o tempo, é o nosso ΔT, 0,003 horas. E ele quer saber qual a aceleração adquirida. E mais, eu olho a alternativa para eu saber que unidade eu tenho que trabalhar. E a alternativa está metros por segundo ao quadrado. O que a gente faz? Com essa informação aqui, eu tenho meu ΔV, que é dado por V menos V0. O que é isso? Variação da velocidade é a velocidade final menos a velocidade inicial. Esse aqui é o símbolo da velocidade final e esse da velocidade inicial. Quem é a velocidade final? É 20. Quem é a inicial? É 0. Então, quanto vai dar meu ΔV? 20 metros por segundo. Pronto, calculei o ΔV. Agora, se a minha aceleração está em metros por segundo ao quadrado, que significa metros por segundo, que nós já conversamos, significa que meu tempo está em segundo. Metros por segundo, que é a velocidade, por segundo, que é o tempo. Então, eu vou ter que passar esse ΔT aqui, ó, para segundos, por meio de uma regra de 3. Vamos fazer assim, ó. 0,003 horas equivale a quantos segundos? Aí eu coloco uma convenção. Eu sei que uma hora tem quanto? 3.600 segundos. Multiplico em cruz. X vezes 1 é x. E 3.600 vezes 0,003 dará. Vamos fazer essa multiplicação. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 6, 18. Vai 1. 3 vezes 3, 9. Com mais 1, 10. Certo? Quantas casas para a esquerda? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, minha resposta é 10,8, porque o zero depois da vírgula não há necessidade de ficar. Minha resposta é 10,8 segundos. Então, esses são os dados do problema. Eu tenho que a minha velocidade variou com um valor de 20 metros por segundo e que meu tempo, esse x representa o tempo, é 10,8 segundos. Com o ΔV e com o ΔT, eu vou fazer a fórmula da aceleração, que é dada por ΔV dividido por ΔT. Quem é ΔV? 20. E quem é o ΔT? 10,8. Aí a gente já pode ir direto e fazer essa divisão, né? Iguala as casas, corta a vírgula e faz a divisão. Quem não gosta de trabalhar muito com fração, pode se livrar da fração. Como? Multiplicando por 10 em cima e embaixo. Fica assim, ó, 200 por 108. É uma forma de tirar a vírgula. E aí eu posso simplificar, por exemplo, por 4. 200 por 4 vai dar 50 em cima. E 108 por 4 dá 2. 28 por 4 dá 7. Então, eu troquei o 20 dividido por 10,8 por 50 dividido por 27. Agora faz a divisão, porque a gente viu que nas alternativas está em número decimal, né? Poderia ficar aqui, em fração. Quanto é 50 dividido por 27? Dá 1 porque 2 dá 54, passou, né? 1 vezes 7, 7 para 10, 3 vai 1. 1 vezes 2, 2 com mais 1, 3 para 5, 2. Continua, se eu quiser continuar, porque lá tem 2 casas depois da vírgula, então eu vou fazer um zero e a vírgula aqui. E agora, quanto dá? Vamos tentar o 8. 8 vezes 7, 56.
Para 64 vão 6, 8 vezes 2, 16, e 6, 22, para 23, 1. E tem mais uma casinha, então vamos mais um pouquinho. 5 vezes 7, 35, para 45 vão 4. 5 vezes 2, 10, e 4, 14, para 14 nada. Chega, né? Tá ótimo. 1,85. Então, essa é a minha resposta. 1,85. É teste, mas se não fosse teste, eu tenho que treinar, deixar sempre a unidade, claro. Tá aí, gente, 1,85 metros por segundo ao quadrado é a resposta do primeiro exercício da gente. Segundo exercício é aquele famoso da velocidade média, que tem aluno que ainda está com dúvida. Vamos lá? Aqui eu vou colocar em forma de esquema, que é mais fácil para a gente visualizar, né? Os meus dados estarão em forma de esquema nesse exercício. Vamos lá, então. Vamos lá. A história é a seguinte. Uma bike, ela faz um trajeto a 15 km por hora. E um segundo trajeto, com a mesma distância do primeiro, a 20 km por hora. Qual é a velocidade média dessa bicicleta? A velocidade média não é a média aritmética, somar as velocidades e dividir por 2, não dá certo. Nós temos que calcular o ΔS total e dividir pelo ΔT total, tá bom? Então, vamos por partes. Ele falou que a bike fez 2 trajetos iguais. O primeiro trajeto, a velocidade dela foi 15 km por hora. Então, está aqui um primeiro trajeto. Eu vou representar uma velocidade 1, 15 km por hora. Aí, ela fez um segundo trajeto. No segundo trajeto, a velocidade dela foi constante e igual a 20 km por hora. Qual é a velocidade média desta bike? É a pergunta. Para eu responder isso, eu preciso agora do ΔS total dividido pelo ΔT total. Como ele não falou o trecho, mas ele falou com a gente o seguinte: ele andou 2 trajetos com a mesma distância. Metade do trajeto foi com essa velocidade, metade foi com essa. Eu coloco o valor que eu quiser, mas vamos colocar um múltiplo para facilitar a nossa conta. Por exemplo, eu vou colocar 60 quilômetros. Ele andou uma distância de 60 quilômetros a 15 quilômetros por hora. E uma outra distância igual, 60 quilômetros a 20 quilômetros por hora. Como eu faço para calcular a velocidade média dessa bicicleta? Em cima, gente, se é o ΔS total, tem que ser o ΔS total. Ou seja, tem que ser 60 mais 60, que será dado por 120. E aqui eu vou colocar o ΔT total. Calculado o ΔT em 2 partes. Primeira parte, quanto tempo ela levou? Podemos fazer uma regra de 3. Por exemplo, a cada 15 quilômetros, essa bicicleta levou 1 hora. Para percorrer 60 quilômetros, quanto tempo ela levou? Multiplica em cruz. X vezes 15 igual a 60, x igual a 60 por 15, isso vai dar 4. 4 vezes 5, 20, vão 2, 4 vezes 1, 4 e 2, 6. 4 o quê? 4 horas, né? Eu estou em hora. 4 horas. Então, ela levou 4 horas nesse primeiro trajeto. E o segundo trajeto? O segundo trajeto, a velocidade foi 20 km por hora. Para andar 60 km, quantas horas ela levou? Outra maneira de resolver esse problema é fazendo o seguinte: daqui para cá, tá vendo que foi multiplicado por 3? Então, daqui para cá também faz a mesma coisa, porque tem que ter o equilíbrio. Resposta, então, essa segunda parte aqui foi levado 3 horas. A velocidade foi maior, o tempo é menor. A velocidade é inversamente proporcional ao tempo. Pronto! Agora aqui eu vou colocar o ΔT total. Ele levou 4 horas no primeiro trajeto e levou 3 horas no segundo trajeto. E aí eu calculo minha velocidade média, que vai ser 120 dividido por 7. Aí lá no problema, de novo,
está em decimal, né? Então, vamos lá. 120 dividido por 7 vai dar 1. 1 vezes 7, 7 para 12, 5. 50 por 7 vai dar 7. 7 vezes 7, 49 para 51. E se eu quiser continuar mais um pouquinho, 17,1. Então, resposta do segundo exercício. A velocidade da bicicleta foi uma média de 17,1 km por hora. Tá bom? Ele levou 7 horas para fazer um trajeto de 120 quilômetros. E a velocidade média dele foi 17,1 km por hora. Perfeito? Esse foi o segundo exercício. Terceiro exercício. Gente, se houve problema de não aproveitar, de não entender essa questão, dá um pause, volta, anota as coisas que vai dar certo. E também pergunta para mim que estou à disposição, tá? O exercício número 3, ele é assim. Um móvel variou sua velocidade de 0 para 40 metros por segundo e a sua aceleração é 2 metros por segundo ao quadrado. Quanto tempo ele levou para variar essa velocidade? Então, vamos lá. Esse nós vamos fazer naquele esquema de colocar os dados do problema. Primeiro dado, um móvel variou sua velocidade de 0, então é a velocidade inicial, para 20 metros por segundo, certo? Deixa eu ver se eu pus certo. Não, 40 metros por segundo, desculpa. Ele variou sua velocidade de 0 para 40 metros por segundo. Uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. A pergunta é, quanto tempo? Tempo é segundos. Quanto tempo ele levou para aumentar essa velocidade de 0 para 40 com essa aceleração? Formulinha. Tem duas que nós estamos trabalhando. Uma é a velocidade média, que é ΔV por ΔT, e a outra é essa, que é a aceleração, que é ΔV por ΔT. Vou substituir na fórmula. O A vale 2, o ΔV, ele vale 40 menos 0, que é 40. E o ΔT é o que eu quero saber. Para achar essa resposta, eu multiplico em cruz. ΔT vezes 2 é igual a 40 vezes 1. ΔT é igual a 40 por 2. ΔT é igual a 20. Vou lá buscar minha unidade para eu não errar. Ele levou 20 segundos para mudar a sua velocidade de 0 para 40 metros por segundo, com essa aceleração. Tudo bem? Quarto problema. O quarto problema é falado que um corpo tem uma velocidade de 54 km por hora. Ah, é o trem. É o exercício do trem. Um trem tem uma velocidade de 54 km por hora, né? Ele está falando de um trem. Um trem está a 54 km por hora e leva 40 segundos para atravessar uma ponte. E o comprimento do trem é 100 metros. A pergunta é, qual o comprimento da ponte? Tá? Um trem está a 54 km por hora. E ele leva 40 segundos para passar por uma ponte. Sabendo que o comprimento do trem é 100 metros, qual o comprimento da ponte? Esse exercício, vou tentar mostrar aqui para vocês. Ele tem a seguinte raciocínio. Eu vou ver o trem atravessar essa ponte. Vamos supor que eu esteja com
cronômetro, eu quero marcar ele atravessar essa ponte. O problema é que é justamente o comprimento da ponte. Esse L aqui vem de large, comprimento, tá? Esse negocinho aqui é comprimento. Comprimento da ponte, comprimento do trem. Eu tô com o cronômetro, eu vou ver ele atravessar essa ponte. Só que para eu ver ele atravessar essa ponte, eu tenho que esperar o trem passar todo na ponte. Então, quando ele chega aqui, nesse lugar aqui que terminou a ponte, ele não terminou de atravessar ainda. Eu tenho que esperar ele fazer isso. A hora que ele fizer isso, aí ele acabou. Ele começou aqui, marco zero, e terminou aqui, né? A hora que ele passou. Aí ele terminou de atravessar a ponte. E quanto dá de extensão tudo isso? Isso é o comprimento da ponte mais o comprimento do trem. Eu tenho que considerar o comprimento do trem para eu marcar quanto tempo ele passou. Eu tenho que esperar ele acabar de passar e falar, deu. Então, esse comprimento da ponte mais o do trem que vai ser o meu ΔS agora, tá? Ele vai ser o meu ΔS. Então, quando o corpo é extenso, a gente considera o tamanho dele, tá? Aí a formulinha é a mesma, V igual a ΔS por ΔT, só que na hora de substituir eu faço. Aqui vai ser a velocidade e aqui vai ser o comprimento da ponte mais o comprimento do trem por ΔT. Só que essa velocidade, vamos analisar agora as unidades para a gente fazer o problema. Ela está em quilômetros por hora. O tempo está em segundo, a ponte está em metro. Nossa senhora, vamos arrumar essa bagunça. O que eu vou fazer? Eu vou passar a velocidade que está em metros por segundo, perdão, gente, em quilômetros por hora para metros por segundo. Que vocês sabem que de quilômetros para metro diminui, eu divido por 3,6, certo? Quanto dá 54 dividido por 3,6? Vamos vir aqui, ó. 54 dividido por 3,6. 54 por 36 vai dar 1, não é verdade? Porque 2 vai passar. 1 vezes 6, 6 para 14, 8 vai 1. 1 vezes 3, 3 com mais 1, 4. 180 por 36 dá 5. Pronto. 15. Então, esse 54 km por hora equivale a 15 metros por segundo. Então, um trem atravessou uma ponte a 15 metros por segundo. Onde eu vou substituir? No lugar do V. Igual. O comprimento do trem é 100 metros. O comprimento da ponte é X. E quanto tempo ele levou para atravessar essa ponte? 40. Prontinho. Multiplica em cruz. 1 vezes 100 mais o comprimento da ponte vai dar 100 mais o comprimento da ponte. Porque o número 1 é elemento neutro da multiplicação. Se fosse outro, eu teria que ter feito a distributiva, não pode esquecer, tá bom? Aqui vai ficar o 40 vezes 15. 40 vezes 15 vai dar 600. Finalmente, o comprimento da ponte vai ser 600 menos 100, que dá 500, tá? 500 metros. Então, na fórmula, eu somo. Aqui eu subtraí porque eu precisei achar o LP. Eu isolei e deu 500. Então, essa é a resposta do exercício número 4. O comprimento da ponte tem 500 metros de extensão. Tudo bem, pessoal? E o quinto exercício e último da avaliação de vocês. Quinto e último exercício, vamos ver qual é a história dele. Vamos escolher os dados do problema, tá? Eu não tenho problema aqui, eu estou fazendo um resumo. Tenho um móvel que variou sua velocidade 200 km. Não. Um móvel passou no marco 200 km e depois de meia hora ele já estava no marco 245 km. A pergunta é qual a velocidade desse móvel. Esses são os dados do problema. Então ele é assim, ó. Eu vou fazer em forma de esquema também para facilitar. Ele estava passando na pista e estava marcado 200 km. Aí ele passou num outro lugar da pista que estava marcado já 245 km. Então ele saiu do 200 e foi para o 245.
e levou para isso meia hora. A pergunta é qual a velocidade, tá? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho espaço inicial 200 km. Eu tenho espaço final 245 km. Por quê? Porque da onde ele saiu, da onde iniciou, é o início, é o S0. O início é o S0. E aonde ele chegou, é o fim. O fim é o S. Esse é o espaço inicial, S0. E esse é o espaço final, o S. Então, eu faço S menos S0 para ter o meu ΔS. É ou não é? Pronto. Quem é meu ΔS? 245 menos 200. Quanto dá isso? 45. Tá bom, gente? Outro exemplo. Você saiu de Leme no quilômetro 184 e foi até o quilômetro 188, né? Você saiu do Clube Empírio e foi para a entrada de Leme. Você saiu do 184 e foi para o 188. Quanto você andou? 188 menos 184. Dá 4. 4 quilômetros é seu ΔS. Você fez S final menos S inicial. Tudo bem? Tá. Agora eu vou calcular a velocidade. O meu ΔS é 45 quilômetros. E o meu ΔT é meia hora. Tá certinho, hein? Esse meio eu posso entender assim ou posso entender assim, só para comentar uma coisa. Gente, dividir por meio é a mesma coisa que multiplicar por 2, por causa da divisão de fração que vocês estão vendo em matemática. Resposta: velocidade desse móvel, 90 km por hora. Tranquilo? Qualquer coisa, gente, eu aguardo vocês perguntarem para mim, tá bom? Um abraço, pessoal. Até a próxima.